uma pessoa muito proativa em tudo. Sim. E aquela pessoa multitarefas. Tudo que as pessoas queriam, elas pensavam e eu executava. Muito bom. Então era muito fazer. Só que isso acabava me sobrecarregando. Entendi. Porque, como eu falei, o meu pensamento é que eu sirvo para servir. E daí, quando vinha o momento de eu ser servida ou de eu receber, eu achava que não valia. Eu não é o tal do eu não valho tudo isso, né? Eu não, isso não é para mim, é muito para mim. E daí eu não mereço isso, e justamente essa crença do não merecimento me limitava em muitas coisas. E daí me colocavam medos de, por exemplo, eu posso falar abertamente que eu jamais estaria aqui hoje conversando contigo, porque, só mês que eu vou lá, né? Eu não tenho capacidade para isso. E daí vem a incapacidade, essa crença do não merecimento. Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E todo mundo espera alguma coisa na sexta-feira à noite. E como sempre, é um prazer poder entrar na sua casa ou aonde quer que você esteja, porque nós temos a praticidade do smartphone. E lembrando que a Uni está em mais de 700 cidades. Então, aonde quer que você esteja, por favor, fique à vontade e permita-me entrar aí juntamente com você e ajudar você a ver um processo de inovação na sua mente para sua vida. Eu tenho uma missão sempre aqui e o meu objetivo é único, ajudar você a viver essa transformação. Pastor, semana corrida, pastor, tantos afazeres, contas para pagar, preocupação. Calma, respira fundo. Chegou sexta-feira, programa Renovamente e o processo já vai começar a acontecer. E toda sexta-feira eu tenho uma missão, trazer pessoas que estão vivendo, já viveram, e pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação na vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ela, Fabi Garcia, que é terapeuta. Boa noite, Fabi. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui. Que bom, me sinto lisonjeado pela tua presença. Eu sei que você carrega algo de Deus e sei que nós vamos aprender muito aqui com você. Mas, Fábio, eu te conheço já faz alguns anos, né? Mas os nossos telespectadores, quem sabe, não conhecem quem é a Fábio, da onde que veio. Por favor, Fábio, se apresente para o nosso povo aí. Então, me chamo Fabi Garcia. Sou filha de um Deus Criador lindo, né? E que posso dizer que sou filha hoje, já curada, transformada, já recebi essa paternidade. Mas sou natural lá de Jaguaruna. Jaguaruna. Nascida numa família comum. Sim. E tirada de lá como uma improvável para fazer algo na Terra. Eu sei que nasci com um propósito, com uma missão. Tenho 35 anos, sou casada, tenho um filhote lindo, Davi, de 10 anos. E estamos aí nesse processo hoje, dentro da terapia, ajudando pessoas, fazendo com que mais pessoas tenham a sua vida transformada. Uau, Fábio. E eu sempre faço perguntas aqui para a gente começar um bate-papo, que eu acho que é fundamental. O programa tem o nome Renovamente. Para ti, o que é renovar a mente? Johnny, então, renovamente é transformação, né? Sim. Então, eu acredito que é esse processo de transformação. Mas, para mim, é como romper cativeiros da alienação. Uau. Eu creio que quando nós temos a nossa mente transformada, naturalmente a mente é a nossa alma, né? Tudo que habita nela é a nossa essência, é o que faz parte de nós. Então, quando a gente transforma esse acesso, esse lugar, né? Recebe essa transformação, se aceita, a gente rompe para avançar, para evoluir, para seguir. Tem algumas histórias que eu quero compartilhar aqui nessa mesa hoje, que vão mostrar que realmente essa transformação é romper cativeiros, é acessar um novo lugar. Uau, Fábio. E na tua vida, assim, tu consegue identificar quando foi que aconteceu esse processo de romper, vamos dizer assim? Porque a gente sabe que o romper, essa renovação, realmente ela é um processo. E tem uma fase que eu preciso mudar. E tu consegue identificar isso para nós? Consigo. Na verdade, eu acho que eu nunca contei essa história. Vamos lá, então. Inédito aqui, gente. Eu vim de uma família, né, pobre, uma família simples. E minha mãe ficou viúva aos 6 anos, eu tinha 6 anos de idade. Uau. Então, ela tinha 3 filhas, teve que lutar muito para trabalhar. E eu sou de uma família afrodescendente. A gente sabe que vem todo um histórico aí, né? De limites mentais dentro da nossa trajetória, né? Dos nossos antepassados, esse lugar de acesso. E eu me lembro que teve um dia que eu tive eu sou cristã, então a gente vive com experiências bem pentecostal, onde escuto os sinais de Deus em tudo, né?
E eu tive uma visão espiritual onde Deus me mostrava com correntes nos pés. Olha só. E algumas descendências ali de escravidão. Meu Deus. E eu comecei a observar a trajetória da minha família, os sentidos para onde nós íamos. E Deus me falava sobre eu quebrar esse padrão de comportamento de miséria, de escassez, sabe? E eu creio que a escassez é algo que realmente muitas vezes nos limita, porque quando se fala de escassez não se fala só de recurso financeiro, de dinheiro, não é sobre isso, mas é sobre a escassez mental mesmo, em achar que a gente precisa ter uma vida de servidão, né? Porque nós precisamos ser servos, né? Mas é diferente o servo de servir e o servo da servidão, né? E eu comecei a observar que dentro da minha família existia esse comportamento de servir. E daí Deus começou a me trazer para fora e eu comecei a entender que eu precisava quebrar esse muro e passar para o outro lado, acessar um lugar de cura interna, entender que daí sim, por isso que eu falei no início, né? Foi aí que eu entendi que eu era filha de um Deus que é rei. E eu comecei a entender que eu herdo coisas que o meu pai deixou na terra para que eu pudesse usufruir. Então, começou daí, esse lugar de transformação, o lugar de eu entender que eu não precisava mais ser escrava das minhas limitações, dos meus medos, das minhas crenças, mas que a partir do momento que eu rompesse, a partir do momento que eu visse que lá fora existe um outro caminho que pode me fazer desfrutar do que é bom, né? Desfrutar daquilo que tem para mim na terra, eu comecei a realmente renovar a minha mente, a acessar esse lugar de cura tão grande que eu sei que foi o que me fez desbravar muitas coisas. Hoje, graças a Deus, né, eu consigo ajudar muitas pessoas nesse sentido, porque pessoas curadas curam. Né? E foi aí que eu entendi que a minha mente precisa ser, sim, renovada. Sim. Tá, beleza, tu veio nesse processo tal de uma cultura, porque a gente sempre... nós vemos uma bolha, na realidade, né? Sim. Então, a gente aprendeu assim e muitas vezes é difícil pra gente romper essa bolha, né? Porque meu pai pensava assim, minha mãe assim, sim. E assim vai indo sucessivamente, como até essa experiência teve de geração em geração vindo acontecendo, né? Mas teve alguma coisa assim que eu preciso mudar, sabe? Aquele momento de, cara, pra que eu tô aqui? Tá entendendo? Eu sei que Deus pode mudar, eu sei que Deus pode transformar, mas hoje a Fábio saiu desse mundo tão precário, um sistema tão pequeno, né? Limitado, e a Fábio hoje é uma terapeuta, pô. Mudou tudo, né? Mudou, sabe? Tudo. É uma mudança muito grande, assim. Quando tu consegue identificar pra gente? Johnny, então, eu sempre fui uma pessoa muito proativa em tudo. Sim. E aquela pessoa multitarefas. Tudo que as pessoas queriam, elas pensavam e eu executava. Muito bom. Então, era muito fazer. Só que isso acabava, me sobrecarregando. Entendi. Porque, como eu falei, o meu pensamento é que eu sirvo para servir. E daí, quando vinha o momento de eu ser servida ou de eu receber, eu achava que não valia. Eu não é o tal do eu não valho tudo isso, né? Isso não é para mim, é muito para mim. E daí eu não mereço. Isso e justamente essa crença do não merecimento me limitava em muitas coisas. E daí me colocavam medos de, por exemplo, eu posso falar abertamente que eu jamais estaria aqui hoje conversando contigo, porque só mês que eu vou lá, né? Eu não tenho capacidade para isso. E daí vem a incapacidade, essa crença do não merecimento, esses bloqueios que te impedem de viver o exponencial de Deus, né? A plenitude de Deus, que é realmente tu poder fazer aquilo que tu nasceu para fazer, tu ser livre, né? E eu tenho uma amiga, nós até falamos, e quero mandar um beijo para ela, especial, que é a Paula, e um dia ela falou, né, ela falou sobre mim, ela disse, Fábio, tu é uma lâmina cortante que dá destino, dá direção. Sim. E daí, quando ela falou isso, eu comecei a pensar, minha palavra tem peso. Eu posso ser alguém que realmente
acessa coisas, né, que são possíveis para mim, mas que também pode ajudar outras pessoas, que também pode servir, mas de uma forma plena, de uma forma que não seja pesado para mim, né? E eu saí desse lugar de só fazer e passei a entender que eu também poderia receber o melhor de Deus, poderia receber o que foi criado e feito para mim. Então, o meu serviço não era mais servir pessoas de uma forma escassa, limitada, mas servir pessoas de uma forma em que eu estou, né, transbordando aquilo que eu carrego, que vem da minha essência, do meu Criador para mim, fazendo com que outras pessoas tenham restauração, restituição, né, libertar cativos, né, pessoas que estão realmente ali cativas, em cadeias, em gaiolas, que às vezes a portinha está aberta, mas elas ainda não saíram para fora. Então, eu creio que foi mais ou menos por aí, não sei exatamente quando, mas a partir dessa visão que eu tive, desse entendimento de que eu preciso romper, começou a minha corrida nesse processo de buscar romper. Então, comecei a buscar ajudas, né, profissionais, terapia, para entender onde é que começou, onde estavam. E com tantas coisas maravilhosas, né, que a psicanálise, a neurociência deixou pra gente, eu comecei a acessar e ressignificar muitas coisas em minha vida e acessar esse lugar. Sim, entendi. E isso que foi lindo, assim. Uau. Né? Eu era uma esteticista que começou a entender que era algo a mais. Uau. E é legal eu falar sobre isso, porque eu lembro que eu atendia pessoas e quando elas chegavam no meu espaço, a gente conversava na maca, elas cuidando da sua aparência, né? E eu achava que eu estava ali para isso, porque eu quero ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Só que eu não sabia o que Deus tinha, né? E elas sempre vinham e eu me tornava a conselheira, Sim. né? A pessoa dos conselhos. E daí eu comecei a observar, poxa, desde pequena, e as minhas amigas sempre vinham me pedir conselho. Eu Olha sempre só. tive, assim, tanta facilidade em ver de fora, sabe? Estender a minha visão sobre as coisas. Às vezes, ninguém percebeu isso e eu conseguia perceber. E eu comecei a observar que isso já era meu, eu carregava, estava comigo. E daí foi onde eu entendi que não, preciso ajudar pessoas sobre isso. Uau, então Fábio. foi um romper real, assim, sabe? De dentro para fora mesmo. Sim. Mas, volto a falar, e se eu não tivesse renovado a minha mente, rompido esse lugar, eu jamais teria feito, eu jamais teria continuado nesse processo, aceitado que eu sirvo para outras coisas, além de só fazer, executar, né? E foi isso é o lindo, né? Da transformação mental, né? Fábio, e tu falou ali até da Paula Viu, também quero mandar um abraço para ela, já esteve aqui no nosso programa. Paula, vamos lá, hein? Nome de Jesus, deixa Deus te usar aí. Você é flecha, vamos para cima. Aí. Então, assim, é fundamental para a gente conseguir sair desse lugar que nós estávamos para um outro nível de vida. É fundamental ter pessoas por perto, né? Mudar os ambientes, né? Que eu vejo que muitas pessoas falam assim, eu quero mudar, eu quero viver uma vida nova, mas continua no mesmo ambiente, caminhando com as mesmas pessoas, se torna algo praticamente impossível de acontecer. Quero mandar um abraço aqui pro seu Alcemir dos Santos, que Deus abençoe você poderosamente. Seu José Carlos, que Deus abençoe. Mandar um abraço aqui para o Luiz França. A irmã Lourdes, que eu fiquei sabendo hoje que a irmã Lourdes tem o meu livro, gente. Já leu o meu livro, né? Ela leu, né, Fábio? Já leu meu livro. Irmã, que Deus abençoe você. Obrigado por estar comigo aqui. Mandar um abraço também para o Cazuza, né, que falou pra mim, pastor, eu tô assistindo teu programa, tá muito bom, tá muito legal. Então, assim, gente, as pessoas que eu vou passando, e essa semana também fui tomar um café com o Mazuco, que Deus te abençoe. E ele falou, pastor, eu vejo teu programa, hein? Eu tô assistindo lá. Gente, eu fico muito feliz, que Deus abençoe vocês poderosamente, sintam-se todos abraçados, tá bom? E também lembrar você que ainda não conseguiu viver um processo de renovação na sua vida. Nós já estamos aí no meio do ano. E aí você tá assim, poxa vida, lá no ano passado, pastor, eu fiz uma promessa com Deus que nesse ano seria diferente. Fiz uma promessa comigo mesmo que esse ano iria começar diferente, mas até então você não conseguiu viver esse processo de renovação na sua vida. Eu tenho o meu livro aqui. Esse livro aqui não é qualquer livro, mas é um livro que pode realmente ajudar você a viver um processo de renovação na sua vida. Quem sabe você compra
vários livros que não estão te levando a lugar nenhum. Eu tenho certeza, se você comprar o Renovamente, a sua vida nunca mais será a mesma. É isso mesmo que eu tô falando pra você. Nunca mais será a mesma. Porque haverá uma transformação na sua mente. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para ser a diferença. Pastor, eu quero adquirir o teu livro. Como que eu faço? Vai aí nas minhas redes sociais, você poderá adquirir. Entra lá, Dione J Nascimento, Dione com D, D-I-O-N-E, J Nascimento no meu Instagram. Ou aí, me procure em algum lugar, bota Dione Nascimento, que você vai me encontrar em algum lugar e você vai me ver. Bom, e você vai poder adquirir meu livro também. A livraria El Shaddai, aqui na cidade de Tubarão, você poderá encontrar também. Fabi, nós terminamos aqui fazendo uma pergunta para ti. O ambiente que nós estamos importa ou não importa, Fábio? Completamente, Johnny. Eu entendo que quando nós nos movimentamos, né? As novas conexões geram movimento. Perfeito. Né? Pode ver que quando nós conhecemos pessoas novas, vamos nos conectando e isso gera um movimento dentro de nós. E esse movimento nos leva para um novo lugar. Perfeito. Então, quando nos conectamos com pessoas que realmente nos fazem avançar, nós avançamos. Mas, da mesma forma, quando nós estamos perto de pessoas que têm uma frequência um pouco mais baixa, uma energia mais negativa, naturalmente nós também paralisamos. Por isso a importância das conexões. Verdade. Né? Eu gosto muito de pensar nisso, né? Vamos lá para uma história desse cara que o mundo conhece. Jesus, quando ele precisava de conselhos, ele se separava com 3. Existiam situações na vida dele que ele tinha que se ausentar e ir para um. Tinha momentos que ele precisava ficar sozinho. Mas ainda quando ele estava sozinho, ele estava com Deus Pai. Então, nunca sozinho. Nunca estava só, verdade. Né? E é isso, as nossas conexões, elas vão nos movimentar e realmente, muitas vezes, mudar rotas. Que foi o meu caso, né? Eu sei que hoje eu faço o que eu faço porque eu me movimentei e a conexão, como eu acabei de falar, né, no atendimento, entendendo que eu, né, sou boa nisso, parece que isso aqui flui em mim. Eu fui desbravando, entrando nesse lugar e hoje eu sou uma terapeuta que ajuda muitas pessoas, mas porque eu acessei esse lugar antes. Antes de me formar terapeuta, eu já era. Já era. Né? Sim, o chamado já estava dentro de mim. Então, eu amo conexão, eu amo me conectar, vivo em bando, porque eu sei que é importante. Ô, Fábio, quais são os principais obstáculos, assim, que você vê dentro da terapia, desse processo de psicanálise? Quais são os principais obstáculos que impedem uma pessoa de viver uma renovação da mente? Então, primeiro a aceitação. Aceitar que pode sair desse lugar, né? Aceitar que é possível. Sim. Que é para todos, né? E o segundo é se abrir. O que acontece é que muitas pessoas, elas desejam a transformação, elas desejam acessar esse novo, elas até gostariam de ser transformadas, mas não se abrem. E quando tu não te abre, tu limita os acessos. A gente tem que entender que a transformação também é frequência. Né? Então, quando a gente abre o acesso para aceitar que algo novo venha, naturalmente tu vai sendo renovado, tu vai sendo transformado. Né? Eu amo aquele versículo que diz que a verdade liberta. E é de fato, quando tu conhece a verdade, tu quebra cadeias, sim, tu rompe. Sim. Né? Então, quando tu acessa esse lugar de aceitar a verdade, tu vai rompendo. Sim. Só que as pessoas, elas têm essa dificuldade de entender de que elas precisam também aceitar o que elas não estão dispostas a ouvir, né? Aí acontece que tá a grande questão, né? Acontece muito de pessoas buscarem ajuda, mas não querem mudar. Elas acham que o problema está sempre no outro, elas olham para o lado. Sim. Mas quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, não tem como não ir, não tem como parar, sabe? Sim. Vai avançar, vai romper, vai chegar num novo lugar. Mas precisa estar aberto. E eu vejo que, não sei se é uma visão que eu tenho de fora, né? Porque eu não estudei terapia, não sei, né? Eu estudei a Bíblia, né? Estudei a palavra de Deus. Mas eu sempre vejo que o processo terapêutico, ele trabalha muito mais o eu do que o outro, né? É fazer a pessoa... O verdadeiro processo é fazer a pessoa olhar para si, né? E quando a pessoa consegue olhar para ela é transformada, né, Fábio? Porque muitas pessoas, como tu falou, elas sempre vão culpar alguém. Eu sou assim por causa dos meus pais. Eu faço isso porque meu marido também faz. Eu sei, sempre tentando achar um terceiro da culpa que ela poderia assumir e bater no peito e dizer, não, cara,
O culpado dessa situação sou eu. Sim. Então, até esse processo de mudança, de transformação, é necessário realmente a pessoa olhar para dentro, né? Exatamente. E eu gosto muito de pensar assim, Johnny. Hoje a psicanálise, a neurociência, ela já confirma, né, que nós carregamos traumas dos nossos avós, né? Quando a nossa mamãe, nosso papai estava lá, o fetinho dentro da barriga da vovó, o sêmen que estava dentro deles, que era nós, já estava recebendo sinapses neurais de traumas e bloqueios emocionais. Então, tu olha esse mistério. A Bíblia já fala de terceira geração, quarta. Sim, sobre isso, né? Mas hoje a ciência confirma. Então, tu imagina, né, que tu carrega... Acabei de contar a história lá dos meus antepassados. Vai resgatando sinapses, né? E o que acontece? A gente já nasce com vários bloqueios, né? Só que daí, conforme nós vamos crescendo, menino, tu não pode fazer isso. Chora baixo, não grita, não faz isso, não faz aquilo. E essas limitações vão te trazendo crenças. Mas tu cresceu e tu já entendeu, né? Que, peraí, eu tenho alguns dons, alguns talentos, por que eu não estou executando? Por que eu não estou exercendo? Hoje, existem caminhos diversos de transformação, de lugares que podem te fazer desbravar e acessar. Mas por que, se a gente parar para analisar, né, a sociedade ainda tem tanta limitação em querer esse lugar? E daí a gente vem para a sistemática da vida, né? Nós nascemos para seguir um padrão e um sistema de alienação. Então, quando nós não quebramos essa alienação e entender que, peraí, todo mundo pode ir para lá, tá indo para lá, mas por que eu não posso vir para cá se esse é o lugar que queima dentro de mim? Sim. Por que eu tenho que ter tanta vergonha de falar alguma coisa ou tanto medo de me posicionar, né? Quando a gente para observar que é só isso que nos impede, que na verdade são esses medos que nos impedem, a gente passa a entender que, na verdade, a trava está dentro de ti. E daí o culpado não é mais o trauma do teu vovô, da tua vovó, não é mais do teu pai, da tua mãe, mas é tu que não quer acessar esse lugar. É tu que não quer esse acesso, né? Então, meu conselho pro pessoal que está aí de casa nos assistindo, para de culpar fulano, ciclano, marido, esposa, né? Mas busquem, se vocês acham que realmente esse lugar ainda está limitado, acesse, busque ajuda, né? Hoje tem aí um mundo de informações e tentem, no mínimo, né, se permitir viver o melhor para vocês, a plenitude, né? E quando tu entende esse lugar, Johnny, é libertador, assim, é como tirar fardo, né? Fardos que não são teus, mochilas que não são tuas, que nós não precisamos, na verdade, né, carregar. E como a terapia, ela pode ajudar a gente a identificar, né? Que eu preciso reprogramar a minha mente, que eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Como que a terapia pode me ajudar nisso, Fábio? Tá, então, hoje existem várias técnicas dentro da neurociência, psicanálise, da psicologia, né, que te ajudam a encontrar uma trilha, uma rota, um caminho, né? Eu acredito primeiro passo, se identifique com quem está no processo contigo. Então, o profissional a qual tu vais acessar precisa ter essa primeira identificação. Eu preciso me identificar com essa pessoa. Ela tem que ser o meu perfil, né? Por quê? Porque quando tu confia no profissional, tu se sente mais livre em ser tu mesmo. Segundo passo, começa sem escamas, começa mostrando de dentro para fora quem tu és de verdade. Entende que dentro do consultório tá seguro, não tem ninguém te julgando, né? Esse é um dos grandes obstáculos que eu encontro dentro dos atendimentos. Às vezes as pessoas chegam tão armadas da autodefesa que elas não mostram a verdade. Só que a gente que é profissional, a gente conhece a verdade, a gente sabe quando a pessoa tá falando a verdade ou não. Então é muito mais rápido o processo de transformação quando tu já chega se abrindo realmente para o que tu queres receber. Todo mundo que vem é porque quer algo, né? E a gente que é profissional quer dar algo. Mas, né, hoje dentro de várias técnicas, como a PNL, né, a epigenética, a psicanálise traz aí um meio de caminhos, né? A medicina germânica, que trata muito o físico, né, com a emoção. Esses lugares te dão técnicas aí que te fazem trilhar qualquer caminho, tudo está lá, é possível, sabe, Johnny? Tu falou, né, eu conheço de Bíblia, mas começa aí o primeiro manual, não quer muita coisa, tem ali a Bíblia, né? Mas hoje as técnicas também estão aí para serem desbravadas, né, e acessadas. Gente,
Muito rápido tá passando o nosso programa, como sempre, sexta-feira, né, um dia tão especial, e nós temos aqui essa 1 hora para estar juntamente com você e ajudar você a viver essa transformação na sua vida, seja em qual for a área, porque nós sempre vamos estar aqui trabalhando corpo, alma e espírito, porque nós já entendemos que o processo de Deus é fazer com que essa tricotomia, né, que nós caminhamos alinhados, e para isso é necessário uma renovação. Eu quero agradecer a um amigo meu, apoiador do programa Renovamente, que está com a gente aí desde o início. Eu quero louvar a Deus pela vida dele e também dizer para você, se você precisar de alguma peça, acessório para o seu caminhão, procura ali o Calibra Acessórios. Fica aqui na BR-101, no bairro Monrotes. O telefone para contato é 3628-1414. Se você for lá, falar que viu no videocast Renovamente, preço especial, condições diferenciadas para você, pode ter certeza. Eu quero mandar um abraço para toda a família, o Serginho, a toda a família, que Deus abençoe vocês poderosamente. Então, pensou em peças e acessórios para o seu caminhão, Calibra Acessórios. Hoje está comigo aqui a Fábio, ela que é terapeuta, ela que já viveu muitas experiências e tem compartilhado com a gente hoje alguma delas e tem nos ajudado realmente. Eu sempre falo que eu trago pessoas aqui, eu sou o primeiro a ser abençoado e ser transformado. Como eu aprendo? Esse programa aqui é mais para mim do que para você, sabia? Eu sou grato a Deus pelo fato de eu poder estar aqui nessa mesa, ajudando você também a viver e me ajudando a viver esse processo de renovação. Fábio, dentro do teu consultório, você já teve alguma experiência marcante que tu passou na terapia, falando com as pessoas, e que a pessoa, por exemplo, vivia muito tempo com uma enfermidade ou muito tempo depressiva e daqui a pouco ela começou a fazer a terapia e pum, ela viveu uma renovação na mente dela? Já. Várias delas, Sim. né? Eu vou citar uma, mas aconteceram já muitas situações de libertação mesmo, Sim. de quebrar cadeias ali onde a pessoa vivia com dificuldades há muitos anos, né? E restauração de casamento, já aconteceu situação de restituição de saúde mesmo, física. Mas tem uma situação que me marca até hoje, assim, eu tenho uma paciente, né, que ela tinha dermatite crônica, atópica. Então, ela vivia com muitas feridas no corpo, feridas grosseiras que machucavam mesmo. Dias de ela não conseguir colocar a roupa, assim, Meu ter Deus. que ficar ali com compressas de água morna, né, para tentar aliviar. E a vida dela realmente era muito difícil em relação a isso. E eu me lembro que quando nós começamos o atendimento, não foi sobre isso, né? Não era por causa da enfermidade dela, na verdade ela nem imaginava, ela achava que podia viver o resto da vida com aquele problema. Sim. Mas nós começamos por questões emocionais, né? Bloqueios, enfim. E no meio das conversas, nós acessamos a infância. Olha só. E daí ela me contou sobre um fato onde a irmã dela havia falecido e ela era criança. E as duas tinham quase a mesma idade, eram muito ligadas. A irmã dela teve leucemia, acabou partindo. E depois dali começou a desenvolver essa dermatite nela. E ela nem imaginava que isso estava ligado à irmã, né? Ela vivia ali ainda um luto sobre a perca da irmã. Mas quando nós ressignificamos ali, né, com base da técnica de PNL, a partida da irmã, né, esse desligamento das duas, ela começou a melhorar. Olha só. Fisicamente. Meu O corpo dela começou a cicatrizar. E daí ela veio, ela assim, eu não sei o que aconteceu, mas o meu corpo tá melhorando. Quando eu atendi ela, eu entendi que era esse o problema. Tá. Ela ainda não tinha aceito esse desligamento de corpo, sabe? A dermatite, por exemplo, ela vem muito do ou tu quer a pessoa muito perto, ou tu quer a pessoa muito longe. Ou tu quer sentir, ou tu quer afastar, Sim. né? Por isso que feridas, né, elas são intocáveis, a gente não quer que toque, então às vezes quer a distância. Mas no caso dela era um pedido mesmo de socorro. E quando nós ressignificamos a questão da partida da irmã dela, a dermatite dela começou a melhorar e hoje ela está curada. Meu Deus. Sobre a dermatite. E isso Que veio forte. com base na medicina germânica, né? O Dr. Hammer, que é o criador da medicina germânica, ele entendeu ali que
os problemas emocionais estão ligados à saúde física, né? Ele perdeu um filho também, foi uma morte bem precoce, e ele desenvolveu um câncer. Logo em seguida, a esposa desenvolveu um câncer, e foi onde eles começaram a entender que tinha raiz emocional. E daí ele começou a estudar sobre isso e trouxe a medicina germânica. Então, dentro dos meus atendimentos, né, é uma das minhas bases de atendimento, a epigenética e a medicina germânica. E dentro desse atendimento com essa menina foi incrível justamente por isso, por entender que não só a questão emocional do luto que ela ainda vivia da irmã foi resolvido, mas como um problema físico. Então, situações como pessoas que estavam há anos com dor no joelho, né, e foi para o atendimento e... É muito sobre a submissão, né? O joelho se curvando. E para quem você está se curvando? Sim. Tanto que o joelho dói, né? Que não quer se curvar, que não quer se submeter. Teve já problemas resolvidos, candidíase é muito, assim, eu não tenho dimensão da quantidade de atendimentos sobre candidíase que eu já fiz, que é sobre esse afastamento de pessoas, Sim. ou aproximação de pessoas, enfim, tantos outros conceitos aí de doenças e enfermidades que são resolvidos aí com a terapia. Então, eu acho muito importante, Johnny, a gente começar a olhar para dentro, né? E o corpo, ele sinaliza. O corpo fala. Então, o teu corpo ele vai te dizer o que ele precisa, certo? E a gente tem que estar atento a isso, né? Nenhuma dor, nenhuma enfermidade é maligna. Isso eu acho pontual, assim, quando a gente passa a entender que às vezes a gente, tá com câncer, tá com, né? Às vezes tá com um problema de uma infecção, tá? Mas nenhuma dor, né? É maligna real, nenhum problema de saúde é maligno real. Por quê? Porque, na verdade, ele é só a manifestação do que a tua mente quer falar. Entendi. Então, quando a gente passa a entender que o teu corpo, ele quer dizer o que a tua emoção está sentindo e começa a dar uma atenção a isso, é claro que é necessário buscar medicina clínica, Sim, né? sim. Mas passa a cuidar da sua emoção também. Com certeza as coisas vão mudar e sair da rota e do caminho. Está ligado, tudo fala, né? Sim. Então, eu acho muito importante buscar esse meio de cuidar das emoções, porque existem doenças, dores, enfermidades que a gente não precisa levar o resto da vida. Sim. E tu falou pra mim ali sobre... Eu acho que foi que eu ouvi terapia comportamental? Não. Sobre o corpo, como é que é? Tu falou? Corporal. Corporal. Tá. Como é que seria isso, assim? Só pra mim ter uma ideia. Tá. Então, né, eu tenho formação em outras áreas, além da terapia comportamental, né, e da emocional. Antes disso, eu era esteticista, então, eu sou, né, ainda, porque a minha formação não foi embora. Mas, né, hoje eu não exerço mais esse atendimento de estética, porque eu entendi o lado para qual eu estava indo. Mas começou lá na estética, né, com massagens corporais, daí eu fui me aprofundando e comecei a estudar a parte das massagens terapêuticas. Então, massagem para alívio de dor. Sim. E hoje, o meu atendimento, ele é muito ligado, assim, né? Então, existem pessoas que vêm por causa da dor e lá no consultório a gente entende que o problema dela é emocional. Perfeito. E daí nós acessamos esse lugar, olha, mas será que isso aqui não quer dizer tal coisa? E daí a pessoa, Faz sentido. Eu acho que sim. Aham. E daí vai recebendo ali o que é necessário, né? A gente vai alinhando. O meu atendimento, ele é muito individual, é muito personalizado para cada paciente, justamente porque eu entendo isso. Eu entendo que cada pessoa é única, ela tem uma essência, carrega algo único. Verdade. E a gente precisa ter esse olhar humanizado sobre as pessoas, né? Ô, Fábio, e quais são as práticas, assim, diárias que tu poderia pontuar para nós a respeito desse processo constante de renovação da mente, que a gente poderia praticar, assim, todos os dias? Porque a gente sabe quão desafiador é, né? Pensamentos negativos tá sobrando, né? E pensamentos positivos, a gente fica... É pouco demais, né? Uma vida escassez sobra. Agora, uma vida com fé e esperança, eu não acredito muito nesse negócio. Como é que a gente... Tem alguma coisa que a gente possa fazer para nossa mente dar uma melhorada aí? Johnny, tem uma coisa que eu levo pra minha vida e que, se eu pudesse, aconselharia todo mundo. Sim. Que é reciclar o que a gente assiste. Perfeito. Eu acho, assim, que isso quebraria 50% das dificuldades e problemas da humanidade. Porque, cara... A rede social é maravilhosa, porque nos dá muitos acessos. Mas, assim como dá para algo bom, nos dá para
coisas que realmente... E essa comparação de nós estarmos na rede social do outro, né? E se comparando o tempo todo. Só tem vida boa ali, né? E assistindo tragédias também, né? Também. Muito Notícias ruins, né? Conteúdos poluídos mesmo, né? Então, assim, comece a reciclar o que você assiste. Se você tá com uma enfermidade, não fica assistindo vídeo de dor, de problemas, de doença, mas não é. Verdade. Comece a buscar coisas que te façam rir. Hoje, né, dentro da neurociência, foi comprovado já cientificamente que o riso cura. Sim. Então, começa a fazer ali uma gargalhada, mesmo que sem vontade, né? Pode ver, se tu dá um sorriso, naturalmente as coisas vão melhorando. Então, buscando esses caminhos de trazer pensamentos realmente positivos. A gente sabe que no dia a dia a gente está no estado hipnótico, que é a geração dos milésimos de segundo, né? Onde tudo está na mão e a gente não está mais usando o cérebro para pensar. Verdade. Só que ele serve para isso. Na verdade, é que o cérebro, ele está ali a teu serviço e não tu a serviço dele. Então, a partir do momento que tu começa a usar o teu cérebro para pensar sobre aquilo que realmente tu precisa enfrentar, tudo tem o caminho e a saída, gente. Está dentro. O cérebro é cérebro, ele não muda só porque é o meu ou o teu. Ele é o mesmo. Sim. Então, começa a buscar esse lugar. Né? Eu quero compartilhar só rapidamente. Eu sofro de fibromialgia, né? Uma enfermidade. Foi diagnosticada ali após a minha gestação. Eu tive um trauma durante a gravidez. E isso desencadeou a fibromialgia, que ela tem principal ligação emocional. Sim. Mas essa não é mais uma verdade sobre a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a entender que se eu ficasse naquela dor, eu ia permanecer naquela cama. Quando tu te levanta e entende, não, essa dor não vai me parar. Tem dias que eu acordo, ai, que vontade de ficar. Não, eu tenho algo a fazer, eu tenho um caminho a seguir, tenho uma trilha e eu não vou desistir. Quando eu vejo, eu passei o dia esqueci da dor, cara, e é muito real. Eu sei que é uma doença, né? Eu sei, eu enfrento isso. É real, existe de verdade, é muito difícil. Só que quanto mais eu me privar e me limitar por causa daquela dor, pior ela vai se tornar. Verdade. Então, quando tu começa a buscar outros caminhos, né? E trazendo mais simplicidade para as coisas. É fácil viver em paz, né? Tu vai, com certeza, encontrar um caminho de paz. Né, viver em paz real, né? E a paz está no simples, né? É como nós conversamos aqui antes de começarmos, é sobre buscar de volta o simples, sabe? O pezinho na grama, né? Ele vai te trazer energia, a terra vem de Deus, a terra é algo bom, ela existe porque ela te dá algo bom, te traz vigor. Tira a meinha, tira o chinelo e vai pisar no chão, vai ter contato com o que é simples e puro, tá ali na rua. Olha como que o céu tá bonito, contempla as coisas boas, para de só pensar no negativo ou viver no estado hipnótico. Quando a gente para observar as pequenas coisas, a gente se alegra também com o que parece ser pouco mais que é muito. O ordinário é bom, né? Verdade. É viver a maravilha do ordinário, né? Quantas pessoas gostariam de viver o ordinário e às vezes se limitam e não tem mais esse lugar? Porque fica sonhando com o extraordinário. Exatamente. Não vive o ordinário. Não. A gente passou muito rápido e como é bom a gente poder aprender juntos aqui. Eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast novamente, ao Camilo Motos, que fica aqui na cidade de Capivari de Baixo, na BR aqui. Você está precisando de uma moto? Agora a gente sabe que a gasolina aumenta muito e é necessário para voltas rápidas. A cidade crescendo, né? Então praticidade. Adquira uma moto ali justamente com o Camilo, ele é um parceiro da vida toda. Então, pastor, eu preciso, vai lá, que com certeza vai ter preço especial, condições para você. Ele tem moto das menores às maiores cilindradas para poder atender a sua demanda e o que você realmente precisa, tá bom? O arroba dele é @camilo.motos. Chegando lá, falando que viu no videocast novamente, atendimento diferenciado. Camilo, que Deus te abençoe poderosamente. Fábio, nós chegamos ao último bloco já. Parece que começamos agora, né? Verdade. Passou muito rápido aqui, como nós estamos aprendendo com você. Obrigado, né, por isso que você carrega, sabe? Essa essência tão especial, que a gente vê que é Deus que realmente conduz, é o Senhor quem faz, né? A gente não consegue explicar aquilo que o Senhor Deus, ele faz através da nossa vida, né? A gente olha para nós e diz, poxa, mas eu não poderia, não tenho capacidade para tanto. Mas o Senhor decidiu, né? E a gente entendeu a nossa verdadeira essência e por isso nós estamos aqui. Ô Fábio, e pessoas, o tempo vai passando
E as pessoas elas vão se tornando por conta de coisas que não são resolvidas, né? Por exemplo, meu passado vai vindo, vai vindo, vai vindo. E as pessoas vão ficando sobrecarregadas, né? Essa carga que tu já falou, que as pessoas, ao invés de abrir mão disso e deixar, elas ficam segurando isso. E eu tenho uma tese, eu quero que tu, como terapeuta, me responda. Eu tenho uma tese que todo mundo usa uma máscara. E porque, assim, gente, todo mundo tem uma dor. E todo mundo tá com a máscara ali, pro ambiente que tá, e a máscara é sorrindo, tô feliz, tá tudo certo. Oh, imagina, minha vida tá boa. Eu tenho essa tese. Faz sentido? Então, faz, mas não porque não que seja de forma muitas vezes racional. Porque o que acontece, Johnny? A gente, às vezes, vai carregando tantas dores que a gente vai se colocando num lugar de autodefesa. Então, não é porque eu quero não ser verdadeira. É porque a minha dor Fábio. me impede de extrair 100% do que é bom. Só que daí eu gosto de fazer trazer um pensamento aí, né? Os melhores azeites são das azeitonas mais esmagadas. Então, quando a gente passa a entender que a nossa dor, a nossa limitação, a nossa dificuldade é o que nos faz, na verdade, ser a melhor versão, a gente passa a não querer mais confundir essa dor com algo que não faz sentido, né? Como mascarar mesmo essa dor. A gente passa a querer mostrar a dor, porque a gente percebe que através dela vem algo bom. Eu gosto muito de pensar sobre isso, sabe? Porque a tua dor, ela vai curar, tua dor curada, Sim. vai curar outras pessoas. Mas para isso, tu precisa passar por esse processo de cura. Tem que passar. Não tem como não passar, né? Mas quando a gente se abre a isso, a gente passa a dar acesso a transbordo, né? Dar acesso a fluir dentro daquilo que é o nosso propósito, que é o caminho que nos leva à direção certa, à missão certa, né? Então, a tua dor, ela vai curar outras pessoas a partir do momento que tu aceite passar por ela, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é sobre isso que eu creio, né? E eu gosto também de pensar em algo que eu levo para minha vida. Quando eu erro, né? Porque eu vou errar todos os dias e o tempo todo. Somos seres humanos. E quando eu erro, eu penso, Deus, obrigado, porque a tua misericórdia ainda me faz errar, porque é o meu erro que me faz depender de ti. Então, quando tu começa a entender também que o teu erro, a tua limitação, ela te faz dependente de Deus, entender que tem alguém ali que pode pegar na tua mão, andar contigo, deixar um pouco mais leve para ti, né? Essa dependência, né? Entregar o domínio e saber que tu já não tá mais com controle, isso te torna mais forte, te faz mais bravo, né? Então, eu acho que a partir desse momento, nesse mundo inconstante de tantas coisas, tentar viver a nossa própria essência, viver quem nós somos de verdade, tirar o que vem realmente de dentro da nossa alma, né? É o que é necessário. E daí eu volto a falar o que eu falei antes, né? Volta para o simples, volta para o ordinário. Entende que a tua primeira missão tá lá dentro da tua casa, a tua primeira missão tá ali junto das pessoas que estão mais próximas a ti, né? Quem tu és ali, quem tu és fora. Será que eu não posso ser dentro de casa como eu sou fora? Com os que não são meus, que é mais difícil, não é? A gente ser bom para os nossos é muito mais difícil. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter uma vida um pouco mais leve, mais plena mesmo. Porque Deus, Ele quer isso, a nossa plenitude. Ele quer que a gente viva em plenitude, né? E as pessoas, elas estão tão ali no estado hipnótico, tão no automático, que elas não estão vivendo plenitude de nada. De nada. Estão apenas sobrevivendo. Sobreviventes. E não faz sentido com tudo que nós temos, com tantos avanços, a gente sobreviver a um mundo que a gente não quer pertencer, mas aí é que tá. A gente pertence à terra e não ao mundo. E quando a gente passa a entender que eu nasci para ser um estrondo na terra e para fazer algo... Porque, Johnny, por que Deus te escolheu para esse tempo, para essa geração e te colocou justo agora? Existe algo em ti que essa geração precisa. Sim. E todo mundo tem que pensar dessa forma porque existe algo para todos, né? Não é para alguns, é para todos. Só que a diferença é que alguns aceitam o acesso. Outros fazem, né, caso. E a maior mentira do inimigo que eu vejo é que o inimigo pega
E ele começa a colocar na nossa mente que a gente foi um acidente. Que a gente Exato. não foi projetado pelo nosso pai e nossa mãe. Ah, porque o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu sou um acidente, né? Eu fui abandonado, mas a grande realidade é o que fala em Isaías 44:2, se eu não me engano, que o Senhor diz: eu sou aquele que te criou antes mesmo da fundação do mundo. Uau, olha só. isso aí. Então, assim, a nossa formação é no Senhor. Você é do Senhor. Amém? Você precisa entender, você não é um acidente, você não é obra do acaso, é o que a Fábio falou aqui. Nós, quando começamos a compreender quem nós somos em Deus, nosso propósito já está estabelecido. Exatamente. Fábio, o tempo passa aqui muito rápido. Uau. Eu quero que tu deixe uma mensagem aos corações dos nossos telespectadores. Aquilo que vier do teu coração, olhe para eles ali na tela e fala tudo que Deus deixa Deus soltar aí. Vai lá. Fique à vontade. Então, né, eu acho que acabei de falar muito aqui sobre a simplicidade. Sim. No simples é que a gente tem as grandes coisas. Então eu quero te encorajar a buscar algo simples, né, que é entender quem tu és, busca recursos. Hoje tem tantas coisas aí na mão, né? Não aceite viver de qualquer forma, porque você não nasceu para viver de qualquer forma, você nasceu para viver o exponencial de Deus, você nasceu para viver o extraordinário no ordinário, né? Então não aceite viver de qualquer jeito. Você carrega algo. Eu tenho convicção disso, como eu falei aqui pro Johnny, né? Se ele nasceu para esse tempo, para algo, você também nasceu para esse tempo, para algo. Então você carrega algo em Deus. Deus se agrada de você, né? Então busque a sua alma, busque nela aquilo que você tem, a sua essência, e avance. Avance e não pare, né, Johnny? Não pare. Não pare. Show de bola. Fábio, deixa o teu arroba pro nosso pessoal aí, para quem quiser e precisar. Né, eu preciso de uma terapia, eu preciso de alguém que me entenda, que ouça e me ajude de verdade. Por favor, deixa o teu arroba aí pro pessoal. Tá, o meu arroba é Fábio Garcia Terapia. E vai ser uma alegria muito grande poder te receber, né? E poder conversar, poder entender o que você precisa. Estou aqui disponível, à disposição, mas se não for comigo, pode ser com outra pessoa. O importante é buscar. É isso. Né? O importante é buscar. Mas tu estás à disposição. Estou à disposição. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Que agradeço. Que Deus continue te abençoando nessa trajetória que eu sei que é muito linda, muito importante para a vida das pessoas. Se todo mundo fizesse terapia, já estaria com a sua vida melhor. Mas só que não é qualquer terapeuta, tá? Calma aí. Né? Procura... A Fábio Garcia. A Fábio Garcia. Procura gente que realmente vive a verdade da palavra de Deus. Caso contrário, você vai ficar aí se batendo sem sair do lugar. Gente, eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de poder entrar na sua casa. Antes de terminar, eu quero contar uma historinha que eu acho muito pontual para agora. Certa feita tinha um casal, e esse casal, a mulher, ela tinha o hábito de olhar para o vizinho. Quando ela olhava pro vizinho, ela olhava pela janela. E pela janela ela sempre via que tinha uma toalha estendida branca na casa do vizinho. E ela sempre olhava pela janela e dizia: poxa vida, como pode aquela mulher colocar uma roupa suja no varal? Passou o tempo e tal, outro dia a mulher colocou de novo, ela chamava o marido: marido, olha lá, amor. De novo ela colocou aquela toalha suja no varal. Que mulher, não sei o quê, mulher relaxada, né? Ô, coisa feia. Tá, passou o tempo, de novo. Certo dia, a mulher coloca lá a toalhinha no varal, ela se levanta, ela vai olhar na janela, quando ela olha, diz: amor, vem cá ver o negócio. Mudou, amor. Agora ela tá caprichosa. A toalha tá branquinha, tá linda, tá agenda, amor. Aí o marido olhou pra mulher e falou assim: amor, sabe o que aconteceu? Eu limpei a nossa janela. Pense nisso. Porque é importante, muitas vezes a gente está olhando para fora dizendo que é o outro. Na realidade, você, eu, nós precisamos mudar. E aí sim nós vamos ver o brilho que há nas outras pessoas. Querido, obrigado pela sua parceria, por estar comigo aqui. Mande para todo mundo, divulgue. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, meu canal é Dione Nascimento Oficial. Se inscreva lá, eu estou com um propósito com Deus. Todos os dias, oração às 6 horas da madrugada, oração 12:30 e oração às 6:30 da noite. Estou lá para abençoar realmente a sua vida. Vem comigo e vai viver um processo de renovação, eu creio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca,
retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!